Olá, meu irmão, minha irmã, bem-vindo aqui ao nosso encontro de adoração, momento de reflexão bíblica, tempo tão precioso para nós, espero que seja enriquecedor para você também. Uma alegria ter a sua companhia em mais um encontro aqui e receber do Senhor a direção, a iluminação para meditarmos na sua palavra, compartilhando um pouco daquilo que o Senhor tem trazido à nossa vida, ao nosso coração. Graças a Deus por essa rica oportunidade. Louvado seja Deus pela sua vida. Por esse tempo que você reserva para buscar o Senhor também. Seja o Senhor gracioso para conosco e nos abençoe a partir da sua palavra. Amém? Muito bom. Quero meditar com você hoje num texto de Jesus Cristo junto aos discípulos, muito conhecido, em João, no capítulo de número 15. É o capítulo em que o Senhor vai se revelar como a videira, nós os ramos. O Pai Celeste é o agricultor que cuida, aquele que cuida de nós, cuida da nossa vida. Estamos no tempo da primavera, estamos no tempo das flores, estamos no tempo em que nos voltamos para a riqueza da natureza, né? E sabemos que a natureza glorifica o Senhor. A nossa vida é uma vida que tem que glorificar o Senhor também. A nossa vida, nós queremos ela produtiva, produzindo frutos. Queremos ser vitoriosos no nosso trabalho, no nosso papel como mãe, como pai, saber que estamos fazendo um bom papel, fazendo a diferença na vida dos nossos filhos. Fazendo a diferença, tendo grande valor e importância lá na nossa empresa, lá na escola, lá no nosso ambiente de trabalho. Queremos ser vitoriosos, produtivos, eficazes. Esse texto, Jesus está dizendo aos discípulos da importância, da necessidade deles serem produtivos na vida. E produtivos no reino de Deus, e produtivos junto à igreja, junto ao querer do Pai Celeste. Porque o Senhor é aquele que cuida da gente com muito carinho, para nos dar a possibilidade de produzir frutos. Eu sei que esse é o desejo do seu coração. Você quer viver, você quer andar vitoriosamente. Você quer realizar um trabalho com bons resultados. Você quer ser o pai, a mãe, o vizinho, o amigo, que faz a diferença na vida, na história de vida dos seus, daqueles a que Deus tem trazido para o seu convívio. Eu sei que você deseja isso. E o Senhor nos revela então o segredo para isso acontecer. Mas o segredo nos desafia a atitudes, nos desafia a coragem, nos desafia a persistência, e nós vamos ver porque às vezes somos desafiados no segredo que Deus nos aponta, que Cristo nos aponta, da produtividade na vida. Nossa palavra hoje, nossa reflexão é: sem mim nada podeis fazer. Texto de João, capítulo 15, verso 5, acompanhe aí na sua Bíblia. Abra aí e acompanhe a leitura desse precioso texto, desse conhecido texto, que eu me volto para ele para meditar com você nessa noite. João capítulo 15, quero ler apenas o verso 5. Disse Jesus: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim, nada podeis fazer. O segredo, irmãos, da vida vitoriosa, da vida produtiva, da vida de bom resultado, que faz a diferença, é estar em Cristo. É ter um viver que permanece em Cristo. É ter uma vida que recebe de Cristo a fonte, o vigor para viver. Então nós somos desafiados, se queremos crescer, se queremos ter produtividade na vida, se queremos ter importância, ter valor, fazer a diferença na vida daqueles que estão à nossa volta, nas ações, nos trabalhos, nos projetos que nós nos envolvemos, temos que permanecer em Cristo. Cristo, ele é categórico, ele não deixa dúvida, ele não levanta incerteza, ele traz uma verdade absoluta. Aquele que permanece em mim dá fruto.
aquele que se retira de mim, aquele que não tem vínculo comigo, aquele que de alguma forma não está conectado comigo, anda distante de mim, faz do seu jeito, faz da sua maneira, eu quero já declarar, sem mim vocês não conseguem fazer nada, não alcançam o bom resultado, não podem produzir coisa alguma, sem mim nada podeis fazer. Então a pergunta que nós temos que fazer é, o que pode nos impedir de permanecer em Cristo? O que a palavra de Deus me ensina que pode me alertar quanto aos cuidados que eu devo ter para que eu não perca o meu contato, a minha conexão com Jesus? Há algumas razões, várias razões. Eu quero levantar algumas, porque nós não vamos conseguir esgotar as razões, mas você pode levantar as suas também na sua casa, pensando um pouco mais demoradamente nessa verdade, na sua vida um pouco mais à frente. Como que avaliando o que tem quebrado o meu vínculo com Cristo. Eu quero dizer para você que o que pode estar quebrando o seu vínculo com Cristo é a sua própria ganância, a sua ganância. Nós vemos isso na vida de Judas, um dos discípulos, que está recebendo aqui a palavra, que está vivendo o privilégio de caminhar com Cristo, de ser cuidado por Cristo, de ser instruído por Cristo. Ele está voltando essa palavra aos discípulos, e eu quero ver na vida dos discípulos algumas coisas que podem nos levar também a perder o vínculo com Cristo e perder a nossa produtividade, a nossa capacidade de realizar as coisas com influência, fazendo a diferença. A primeira delas é a ganância. Vamos lembrar de Judas. O que é que quebrou o vínculo de Judas com Cristo? A ganância do seu coração, que ao ver desperdiçado um bálsamo preciosíssimo que uma mulher trouxe para derramar sobre Cristo, como que expressando a sua adoração, a sua gratidão, o seu louvor, e preparando, como Cristo mesmo disse, o seu corpo para a morte. Naquele momento, Judas, que era o tesoureiro dos apóstolos, ganancioso, ao ver o desperdício, disse: Senhor, nós podíamos ter vendido esse bálsamo precioso de um ano de trabalho do trabalhador e colocar o dinheiro na bolsa dos apóstolos para a gente assistir aos pobres, aos necessitados. E naquele tempo, quando Judas fez essa declaração, João, um dos apóstolos de Cristo, vai dizer, ele disse isso porque era ladrão, e ele se fazia valer do recurso da bolsa para benefícios próprios. Ele roubava do recurso da bolsa dos apóstolos para beneficiar quem ele gostaria, quem ele desejava, ou para se beneficiar. Nós não sabemos muito bem dizer como, mas sabemos que João declarou essa verdade quando Judas expressou essa preocupação. E Jesus disse, os pobres tereis sempre convosco, mas eu não. Esse é o momento da adoração dela, é o momento do preparo da minha vida, do meu corpo para ser entregue em favor de vós. Então, em razão daquele desperdício, o que é que ele fez? Foi procurar os principais dos judeus, firmando com os judeus um acordo, uma aliança, para entregar Jesus no momento oportuno. E a sua entrega de Cristo haveria de custar-lhe 30 moedas de prata, o preço que se vendia um escravo de baixa ralé, de baixa qualidade, de baixa produtividade. É o preço que Judas vai pedir na sua ganância para entregar o seu Salvador, para trair o seu Salvador. E ele o faz no jardim da agonia, depois daquele tempo de Cristo se preparando para a cruz. Ele vem com os soldados, ele vem com homens do Sinédrio, ele beija o rosto de Cristo. E aquele que tinha vínculo com Cristo quebra o vínculo, que tinha compromisso de vida com o Senhor, quebra o compromisso de vida com o Senhor por causa da ganância do seu coração. Muitas das vezes por causa da nossa própria ganância. Nós trocamos Jesus pelas propostas financeiras, pelas oportunidades financeiras,
pelas possibilidades financeiras que surgem para nós, surgem para a nossa casa. Às vezes nós trocamos o tempo com a nossa família, às vezes nós trocamos o momento de educar os nossos filhos, de vê-los crescer, de acompanhá-los no seu crescimento, por causa da ganância do nosso coração. Dizemos que estamos fazendo, trabalhando, dando o nosso tempo para o trabalho, para a empresa, de maneira tão doadora, porque estamos trabalhando pelo bem dos nossos filhos, embora estejamos sacrificando os nossos filhos na sua educação, na sua instrução, ainda mais com respeito ao nosso Senhor, com respeito à igreja, com respeito à nossa fé. Às vezes, por causa da ganância do nosso coração, nós quebramos o nosso vínculo com Cristo. Cuidado, meu irmão, com as propostas que você recebe, com aquilo que você tem envolvido o seu coração. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Está falando de servir a Deus e as riquezas. Porque vai amar a um e vai odiar o outro. Vai abandonar o outro. Judas é aquele que perdeu o vínculo, deixou de ser produtivo no reino de Deus. Nós sabemos a história. Ele não aguentou com a sua mágoa, com a sua angústia, com o seu remorso, e foi tentado pelo diabo e suicidou. Não pôde servir ao Senhor, servir ao seu reino, como outros apóstolos serviram, por causa da ganância do seu coração, tentando recuperar aqueles muitos denários. Ele vendeu a Cristo por um preço muito inferior. A ganância do nosso coração pode quebrar o nosso vínculo. O valor que damos ao dinheiro, muito mais que a fé, muito mais que o comprometimento nosso de vida com Deus, muito mais do que a nossa fidelidade a Deus. Cuidado, não deixe que a ganância quebre o seu vínculo e destrua a sua possibilidade de ser produtivo. Sem Cristo nada podemos fazer. Mas às vezes o que nos leva a quebrar o nosso vínculo com Jesus não é a ganância, mas é o nosso sentimento de nos acharmos espertos, inteligentes, quem sabe mais inteligentes, mais espertos do que Deus, para não obedecermos a sua palavra, não seguimos os seus propósitos, achamos que sabemos mais, que sabemos melhor, que podemos fazer melhor quando fazemos do nosso jeito e abandonamos o jeito que Deus nos ensinou. O nosso sentimento de soberba, o nosso sentimento de expertise, aquele sentimento de que nós podemos ficar em pé por nós mesmos, podemos ser produtivos pela nossa capacidade, pela nossa inteligência, pela força do nosso braço. Isso pode nos levar à quebra de vínculo com o Senhor. Houve um momento em que Jesus vinha se revelando aos discípulos como o Cristo. E ele havia perguntado àqueles discípulos. Você pode acompanhar essa história em Marcos capítulo 8 e 9, 7, 8 e 9. Ele perguntava: o que diz a multidão que eu sou? Ele falava assim: a multidão diz que o Senhor é como um profeta. Elias, o João Batista, o último profeta. E ele vai dizer: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, então, se achando inteligente, aquele que já discerniu toda a profundidade de quem era o Nazareno, vai dizer: tu és o Cristo, tu não és o profeta, tu és aquele de quem o profeta falou. Tu és aquele prometido por Deus a Israel, o Cristo que haveria de vir para se tornar o Redentor do seu povo, o Rei, o Salvador do seu povo. E Jesus então disseste bem, Pedro, ele deve ter ficado bem entusiasmado. Bom, pelo menos eu mostrei a minha capacidade, a minha inteligência, o meu raciocínio, eu sei das coisas. Eu conheço, eu já identifiquei. Mas disseste: não dizei nada a ninguém. Ele começa a dizer então o que o Cristo haveria de padecer. Ele vai dizer: olha, importa que eu seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais dos judeus. Eles não vão me amar, eles vão me odiar. Eles não vão me acolher. Pelo contrário, eles vão trabalhar contra mim. E eu vou ser entregue para ser açoitado. Eu vou ser preso, eu vou ser julgado, eu vou ser morto. E quando Jesus revelava o propósito de Deus com o Cristo, o Messias enviado, para salvar o perdido no derramar do seu sangue, Pedro chama Jesus à parte e diz: Senhor, o senhor não está entendendo bem. O senhor disse que eu estava certo, o senhor disse que eu estava correto na minha
na minha inteligência, na minha compreensão de ser o Senhor o Cristo? Então ele diz o texto que ele começa a rejeitar o Senhor como aquele que diz, então o Senhor não pode morrer, não pode ser rejeitado pelos principais anciãos, não pode ser preso, não pode dar a sua vida, porque o Senhor tem que ser rei, tem que montar no cavalo branco, tem que organizar o seu exército, tem que livrar Israel do jugo do cativeiro romano, e nunca mais Israel vai se tornar povo cativo de terra nenhuma, porque o Senhor vai reinar no trono terreno de Israel para todo sempre. É o pensamento que o judeu tinha do Messias que viria, um reino terreno, uma liberdade política. Jesus vai dizer então a Pedro, arreda-te Satanás, cogita das coisas dos homens, não das de Deus. Aquele que achava que sabia, que tinha entendido, não tinha entendido nada ainda. Vai entender quando contempla a cruz, vai entender quando vê o Cordeiro de Deus sendo morto, porque é o castigo que estava sobre ele que nos trouxe a paz. É pelas pisaduras dele que fomos sarados das nossas iniquidades, dos nossos pecados, das nossas enfermidades espirituais, de alma. É na sua entrega, é no seu sacrifício, é na sua dor, é na sua prisão, é nos seus açoites, é na sua crucificação, é no verter do seu sangue, é no dar da sua vida. É porque ele se tornou o Cordeiro que foi morto, que nós podemos exercer e viver a vida que ele nos dá. Vida eterna, vida sem fim, vida com Deus, vida que vence a morte. Pedro achou que entendia, meu querido. E por achar que ele entendia, ele achou até que sabia mais do que Cristo e começou a reprová-lo. Às vezes nós achamos que entendemos mais da vida, mais da família, mais da fé, mais do que é pecado ou não é pecado, do que Deus. Achamos que conhecemos mais do viver humano do que o Senhor, que revela o viver humano na Escritura. Conhecemos mais e melhor do caminho que pode levar aos céus, achando que conquistamos até pelas nossas boas obras, pela nossa boa conduta. Mas sabemos, e a revelação de Deus é de que enganoso é o coração humano nessas coisas. Porque se pecarmos em uma vírgula da lei, pecamos e somos condenados por toda a lei. Então, o que pode quebrar o meu vinho com o Senhor é eu achar que eu sei mais do que Ele, que eu entendo mais do que Ele, é eu querer seguir a minha vontade, o meu caminho, o meu propósito, e abandonar o propósito de Deus porque eu começar a pensar que Deus não está entendendo bem, e começar a reprová-lo nos seus princípios, nos seus valores. Essa é uma grande verdade que eu devo evitar. O querer ser ou me achar mais entendido, mais sábio, mais inteligente, mais esperto do que Cristo. Ele é que conhece mais a nossa vida do que nós mesmos. Ele é que conhece mais o nosso coração. Ele é que de fato é o caminho. Ele nele repousa a verdade suprema, que pode nos levar à presença de Deus. O que passar disso é falácia, é engano, é engodo do coração humano, do homem, que quer, quem sabe, criar um caminho mais largo para chegar a Deus, mas Jesus aponta que o caminho que nos leva a Deus é o caminho estreito, é o caminho da obediência, é o caminho da confiança, é o caminho que passa pelo seguir da vontade de Deus, do querer de Deus, e não do nosso querer. Não é do nosso jeito, é do jeito que Deus quer, não é do jeito que a gente entende, é do jeito que Deus sabe que tem que ser. Não é criando pontes, atalhos, veredas tortuosas, mas é trilhando o caminho da verdade e da vida. O único caminho que pode nos levar ao Senhor. Quebra de conexão com Cristo, tira a nossa produtividade. Pode ser por ganância, mas pode ser às vezes por nos acharmos melhores, mais inteligentes, mais espertos do que Deus em sua palavra. Outra grande verdade que esse texto dá e que me faz pensar no sem mim nada podeis fazer, é que às vezes eu quebro a minha conexão com Deus, a minha aliança com o Senhor, o fato de eu estar ali permanecendo em Cristo Jesus, por não me posicionar ao seu lado.
pela primeira pressão, pela primeira ameaça. Eu já busco muito mais o caminho do homem, o caminho do mundo, a artimanha do maligno que abriu para mim uma porta, do que o caminho de Deus. É eu trocar a vontade de Deus pela minha própria vontade ou pela vontade do mundo que me cerca, que me rodeia, que quer me arrastar. É eu negar o nome de Cristo para me manter a minha amizade ou para me manter ali junto a um determinado grupo na escola ou na empresa, ou para me manter a minha promoção. Eu vou vender as verdades de Deus e vou acolher as mentiras, os enganos das propostas que a empresa me dá. Eu vou viver a mentira e eu vou esconder a verdade. É eu negar o Evangelho. É eu negar o cuidado com o próximo. Às vezes até envolvido demais na minha religiosidade. É eu negar o amor a Deus, acima de tudo. Àquele que me amou primeiro. Por amar mais as coisas do mundo, ou por desejo de alcançar muito mais os resultados que aos meus olhos precisam ser alcançados, os meios podem até justificar, o fim pode até justificar os meios. Não importa por onde eu andei, como eu conquistei, desde que eu chegue lá, mesmo que eu tenha usado de mentira ou de injustiça, ou mesmo que eu tenha escondido na minha vida a verdade do Evangelho que eu digo crer, para ter a aceitação, para ter a aprovação desse ou daquele. Então, meu querido, muito cuidado com isso. Essa ação nossa de, às vezes, levar a nossa vida e pular de lado e negar o nome de Cristo, e o nosso sim para o Evangelho passar a ser não, e o nosso não diante da luta contra o pecado passar a ser sim, mudando a gente de lado, pode nos levar à quebra de conexão com Cristo e à quebra de produtividade. Pode tirar de nós a possibilidade de fazermos a diferença, de sermos frutíferos naquilo que o Senhor tem nos confiado, nas ações, nas missões que vêm do Senhor para nós, na carreira que nós corremos, como cidadão, como pai, como mãe, como servo bom, como serva fiel. Então a ganância pode nos quebrar, a nossa capacidade, a nossa inteligência, pode quebrar o nosso relacionamento com Deus e a nossa possibilidade, em razão de alguma proposta, mudarmos de lado muito rapidamente, transformarmos a verdade de Deus em mentira, à mercê do nosso interesse, à mercê daquilo que nos importa naquele momento. Cuidado com isso. Isso quebra o seu relacionamento com Deus, isso derruba a sua conexão com o Senhor, e isso pode te tornar improdutivo. Sem Cristo, nada podemos fazer. Uma outra questão que eu quero ver é o desejo de viver no pecado. O ser humano, às vezes, ele é envolvido por um sentimento de prazer àquilo que é pecaminoso. Porque o pecado ele não se pinta como algo ruim, amargo, doentio, destruidor. Não, ele aparece como algo prazeroso, gostoso de se fazer, assistindo os prazeres da alma, assistindo os anseios do coração, trazendo para o ser humano aquilo que ele deseja, o desejo de se satisfazer e de ser satisfeito nas suas vontades, nos seus interesses, nos propósitos do seu coração. E com isso o pecado entra de várias maneiras, em várias áreas da vida. Somos tentados. A queda, a desobediência ao Senhor, a negligência para com a vontade de Deus. E às vezes o que nos leva a isso? O dinheiro, na ganância, os prazeres do mundo que a gente quer viver a vida, quer usufruir da vida, quer viver os prazeres que a vida tem, experimentar aquilo que o coração humano inclinado ao erro, inclinado ao pecado deseja, anseia, aquela satisfação do ego, aquela satisfação do meu eu, aquele inflar do ego, porque está sendo acariciado, assistido na sua vontade. O pecado da cobiça, da ganância, da sedução,
do domínio do homem, do estar por cima do poder. E o dinheiro também pode manifestar poder. E a posição que você ocupa, e o carro que você desenvolve, realiza. Isso tudo infla o ego do ser humano, mas pode conduzir o ser humano a pecados destruidores, que arruína a vida, que arruína o casamento, que arruína com a paz, que leva o ser humano a um tremedal de lama. Lembra do filho pródigo, que ele quis viver a sua vida, gastar os seus valores, gastar a sua vida, os seus dias, dissolutamente, com prazeres, com mulheres, com amigos, com festas. E foi acabar comendo alfarrobas, comida que se dava para porcos, tratando de porcos, não tendo o que se alimentar, se lembrou das delícias da casa do pai, mas está distante demais, tem que cair em si, tem que reconhecer, tem que voltar para o pai, tem que se lançar diante dele, tem que reconhecer os seus erros, o seu mau caminho. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, na ganância do meu coração, no desejo de saciar os anseios da minha alma. Gastei a minha vida, gastei os meus bens, gastei os meus recursos, gastei os meus dias com prazeres desse mundo. Me envolvi em toda sorte de pecado, em toda sorte de iniquidade, em toda sorte de desobediência. O pecado, meu irmão, gera muro entre nós e o nosso Deus e nos separa de Deus e quebra o nosso vínculo com o Senhor. E faz com que a gente não tenha como permanecer em Cristo. E quando não permanecemos em Cristo, nada podemos fazer. Mas se permanecermos nele, teremos a vida vitoriosa que almejamos, o resultado produtivo que queremos. Vamos passar pela vida e vamos fazer a diferença na vida de alguém, na vida de alguns, aonde Deus nos levou, aonde o Senhor pôde tornar a nossa vida produtiva para a glória do nome de Deus, no exercício da fé e da fidelidade ao Senhor. Os pecados, tantos pecados, por palavras, por pensamentos, por sentimentos, por ações, por reações, por omissão. Pecados produzidos quando falamos ou quando nos silenciamos e concordamos com algo que está errado e não somos agentes de paz ou aqueles que sustentam na vida a justiça e combatem a injustiça e lançam luz na escuridão, mas escondem a sua luz debaixo do alqueire. É o pecado da omissão. Quando não cuidamos e deveríamos cuidar, porque aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, está pecando também. Então a nossa vida pecaminosa, a nossa atitude pecaminosa, o nosso desejo de viver no pecado, de permanecer no pecado e não combater o bom combate da fé, o pecado, tentando vencê-lo, porque hoje podemos vencê-lo pela fé que existe em Cristo. Mas nos entregamos porque estamos covardemente cedendo àquele sentimento que nos acaricia a alma, nos acaricia o ego. Estamos bem acomodados, bem achegados a essa atitude. Se tivermos que vencer esse pecado, vamos ter que mudar muito. O apóstolo Paulo desafia a igreja a lutar contra o pecado. Mas não lutar contra o pecado até transpirar a camisa, não. Porque ele acha que é pouco. E olha que a luta, o entrave do corpo a corpo até transpirar a camisa, já é uma luta que exige bastante empenho, bastante dedicação. Você já tem que demonstrar bastante vontade de vencer, para lutar com uma pessoa e transpirar, e molhar a camisa bastante. Paulo está dizendo que assim não é suficiente, tem que ser até sangrar. Ainda não resististes ao pecado até sangrar. Paulo falou, se não for até sangrar, não adianta. Não demonstrou a vontade que precisa ser demonstrada. Não combateu o bom combate da fé como ele precisa ser enfrentado.
não enfrentou o pecado como ele precisa ser enfrentado, com a coragem, com a disposição, com a perseverança, que esse pecado às vezes pede para ser vencido, para ser excluído da sua vida. Ele vai te vencer, ele vai surgir como um muro, ele vai te separar de Deus, ele vai quebrar a sua aliança com o Senhor, ele vai te conectar da videira, te desconectar da videira, ele vai tornar a sua vida improdutiva, vai lançar a sua vida na ruína, na lama. O pecado que nos vence, o pecado que nos desafia, o pecado que surge como um muro de separação, tirando de nós a produtividade, tirando de nós a possibilidade de frutificar, de realizar coisas grandes, de termos vida vitoriosa, vida que faz a diferença. Pense, meu irmão, minha irmã, nessas verdades. Eu estou levantando aqui só 4 aspectos que podem tirar de você a possibilidade de ter a vida vitoriosa que você gostaria, que você almeja, que você sonha. Como eu mencionei aqui, a ganância do nosso coração, a expertise, nos achando forte, inteligente o bastante, quem sabe até mais do que o Senhor, para andar no nosso próprio caminho, para trilhar nossas próprias veredas e para nos perder. O nos posicionar longe dos caminhos de Deus, trocando a verdade do Evangelho por mentiras, abandonando o Senhor. Diz a Bíblia que os discípulos, quando Cristo foi preso, seguiram Jesus de longe, se acovardaram. Não queriam ser identificados com Cristo. Não queriam que o povo visse a conexão. Então perderam a produtividade também. Deixaram de frutificar. Deixaram de fazer a diferença nesse momento. Porque pularam de lado. Se amedrontaram, se acovardaram. Às vezes nós pulamos para ganhar vantagem, para alcançar um sonho, um projeto, uma promoção. Às vezes nós nos acomodamos para manter o nosso nome no grupo que está caçoando de Deus e do Evangelho, que está cuspindo na cara de Cristo. Nós nos acovardamos. Temos que pensar nessas coisas. E pelo desejo do pecado. Temos interesse naquilo que está acariciando o nosso ego, mas está quebrando a nossa alma. Vai esmagar os nossos ossos. A nossa iniquidade, o nosso pecado, que nos distancia de Deus e que tira de nós a produtividade que a gente poderia de ter junto com a vida. Davi se sentiu assim, como os seus ossos estivessem se esmagando, sem a alegria da salvação, sem aquele sentimento de que a sua vida estava podendo glorificar a Deus. Por um tempo ele viveu essa dificuldade, até ver a restauração que o Deus fez na sua vida, no seu caminho. Meu querido, o meu desejo é esse, que você permaneça em Cristo. Minha irmã, que você esteja sempre conectada no Senhor. Porque em Jesus nós podemos fazer, em Jesus nós podemos vencer, em Jesus nós podemos ser diferentes, fazer a diferença. Nele nós podemos ter a vida vitoriosa, mas fora dele, nada podemos fazer. Nada de fato de produtivo. Nada de fato frutífero, de verdade. É viver no engano, é viver na lenda, é viver fora da realidade, é viver para viver frustrações, é viver para construir e ver se perder, é edificar na areia. Então, edifique sobre a rocha, mantenha-se conectado com Cristo, ouvindo a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus. Não deixe que essas coisas, que esses sentimentos que nós mencionamos aqui, que coisas pecaminosas, vençam você e tire a sua possibilidade de produzir em favor do reino de Deus. Que a sua vida seja vitoriosa, que a sua vida seja produtiva, que o seu viver seja um viver que faz a diferença aonde você vai, aonde Deus te leva, com quem você convive. Que o seu viver seja aquele que permanece em Cristo e Ele em você, porque sem Cristo nada podemos fazer. Vamos orar.
Vamos rogar a graça de Deus. Vamos rogar da compaixão do Senhor. Para que no cuidado do Pai Celestial, que é o agricultor, possamos ser mantidos vinculados à fonte de vida, à fonte de alegria, à fonte de produtividade, à fonte que nos torna frutíferos, ligados em Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer. Pai Celestial, o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança para sermos produtivos em favor do Teu reino, para termos uma vida que glorifique o Teu nome, para termos um viver que expresse amor a Deus, amor ao próximo, como a nós mesmos, a Deus sobre todas as coisas. Mas às vezes nós nos deixamos levar pela ganância do nosso coração, pela nossa inteligência, pela soberba da nossa alma, pela força do nosso braço. Chegamos até a pensar que entendemos mais da vida que o Senhor e decidimos dentro daquilo que nós achamos ser o melhor. E fazemos a escolha que nós entendemos que seja mais acertada, mesmo sabendo que estamos indo contrário à Tua vontade, contrário ao Teu ensino, contrário ao revelado da Tua palavra. Confiamos mais em nós mesmos do que no Senhor nosso Deus. Tem misericórdia de nós, nos perdoe. Porque estamos quebrando o laço, o vínculo que nos liga à videira verdadeira. Estamos perdendo a possibilidade de sermos produtivos. Tem misericórdia de nós, nos ajuda. Olhe para o coração da nossa irmã, do nosso irmão que clama, ajude a ele a vencer aquilo que ele vai identificando, ou que ela tem identificado, que tem quebrado o vínculo. Para que essas coisas sejam refeitas. Para que no cair em si, possamos dar, ó Pai, os passos para a direção dos Teus braços. Como o filho pródigo que veio para ser restabelecido na sua herança, na sua produtividade, junto à casa do Pai. Não deixe que o nosso coração nos engane, porque o coração do homem é enganoso. Há uma inclinação muito carnal, muito pecaminosa, que expressa satisfação, prazer no pecado, no erro, naquilo que é desobediente, naquilo que nos torna negligente com a Tua vontade. Sempre, ó Pai, naquela situação que nos acomoda, nos desafia a lutar contra o pecado, a lutar como Paulo desafia na palavra, até sangrar. Para que o Senhor veja em nós força de vontade, perseverança, persistência nessa luta e nos dê a possibilidade de sermos em Cristo mais que vencedores. Que resistamos ao diabo até que ele fuja de nós e que lutemos contra o pecado até vencê-lo antes que ele nos vença. Mas jamais, ó Pai, possamos viver situações, circunstâncias que quebrem o nosso laço, a nossa aliança, o nosso compromisso de vida com o Senhor. Nos ajude, tem misericórdia de nós, nos perdoe, tem compaixão de nós e nos salva. Age com o Teu Espírito e traga para nós as possibilidades que na nossa humanidade não temos. E promova, Senhor Deus, o frutificar que só conseguimos na ação do Teu Espírito, vinculados a Cristo, a fonte de vida, a fonte de produtividade, para aquele que crê. Que sejamos limpos, que sejamos preparados, cuidados pelo Senhor, para que quando produzirmos frutos, possamos, no Teu cuidado, produzir mais ainda. Mas não sejamos aqueles galhos infrutíferos que vão acabar sendo cortados e lançados fora e queimados pelo fogo. Ouve a nossa oração no céu, Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajuda. Que nossa vida seja a vida vitoriosa em Cristo. Que nossa vida seja a vida que faz a diferença. Que o nosso viver seja um viver que produz frutos para o Teu reino, para a honra, para a glória do Teu nome.
para a alegria da nossa casa, para a ordem, para o progresso da nossa nação, para a paz e a justiça da nossa gente. Como dispenseiros do Senhor e do seu Evangelho, levando na nossa vida o viver que agrada ao Senhor. Que o viver nosso seja o viver em Cristo. Vinculados, conectados com a fonte de vida eterna. Vida de gozo, vida de paz, vida que vale a pena, vida com o Senhor. Vida para a glória do Senhor. É a oração que fazemos, na certeza do teu cuidado, em Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, minha irmã, pela sua companhia, que esse encontro tenha te conectado com o Senhor, ou possa despertar no seu coração a vontade de avaliar aquilo que tem quebrado o seu relacionamento com Cristo, para que isso possa ser refeito. Que você permaneça nele, e ele em você, e produza muitos frutos, porque sem ele nada podemos fazer. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirme o Senhor as obras das nossas mãos, resplandeça o Senhor sobre nós o seu rosto e nos dê a paz. Deus te abençoe muito.